Fora Xandão. Entenda as raízes da rixa entre a OAB e o ministro Alexandre de Moraes. A entidade prepara uma PEC para garantir sustentação oral de advogados em todos os casos em julgamento no STF. Principal foco das desavenças. A relação entre Ordem dos Advogados do Brasil e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem se tornado cada vez mais tensa. A entidade o acusa de cercear a atuação de advogados na corte, em especial no caso envolvendo os investigados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. A OAB alega que Moraes tem reiteradamente cerceado prerrogativas advocatícias ao impedir as sustentações orais nos casos em que é relator no STF, via plenário virtual. Nesse formato, ministros e partes envolvidas apenas apresentam documentos, sem espaço para discursos dos defensores e acusadores. Nesta semana, o presidente da OAB, Beto Simonetti, protagonizou um episódio capaz de esquentar ainda mais os ânimos com Moraes ao participar de um evento no Mato Grosso do Sul. O presidente da OAB ouviu gritos de "Fora Xandão", uma referência aos pedidos de destituição do ministro do Supremo. De pronto, respondeu: "Nós vamos chegar lá. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Jamais permitiremos ou apoiaremos que envenenem a nossa democracia sob o bom propósito de curá-la." A OAB e a advocacia do Brasil vai lutar sempre pela certa e pela justa medida, disse ainda o advogado. Segundo o registro do site Metrópolis, o início das desavenças. O tema começou a movimentar a ordem no ano passado, quando os julgamentos dos atos golpistas foram levados ao plenário virtual da Corte. À época, a OAB pediu que o Supremo reconsiderasse a decisão e pautasse os casos no plenário físico. A alegação era de que o julgamento presencial confere o maior prestígio possível aos postulados do contraditório e da ampla defesa. O pedido não prosperou da forma esperada e os casos seguiram em análise no sistema eletrônico. Em novembro, a tensão cresceu quando Moraes impediu novamente que um defensor público fizesse uma sustentação oral presencial durante um julgamento. Moraes alegou, naquele momento, que o instrumento não era aplicável nos agravos internos da primeira turma, conforme o regimento interno do STF. A OAB de imediato reagiu. Em nota, disse estar preocupada com a decisão do ministro do STF. O direito à ampla defesa, defendeu a OAB, está previsto no artigo 5º da Constituição. Tais regimentos regulamentam o funcionamento dos tribunais e não podem corrigir ou suprimir direitos constitucionais regulamentados por leis federais. A negativa de proferimento de sustentações orais previstas em lei representa a violação da lei processual e da Constituição, dizia a nota assinada pelo presidente da Ordem, Beto Simonetti. Apesar da reação, Moraes repetiu a decisão poucos dias depois em outro caso no Tribunal Superior Eleitoral. Novamente, ao negar a sustentação oral a um advogado, o ministro justificou a decisão argumentando que a previsão de sustentação não está prevista para julgamentos de recursos. Eu vou repetir novamente e a OAB vai lançar outra nota contra mim falando que eu não gosto de direito de defesa. Vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus inimigos. Então, vamos fazer a festa do Twitter e das redes sociais, no regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral. Acompanhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, não há sustentação oral em agravos, disse o ministro ao proferir a decisão. A alfinetada pôs ainda mais lenha na fogueira e gerou outra dura posição da Ordem, dessa vez cobrando respeito por parte do magistrado. Queremos respeito às manifestações da OAB, que é a maior instituição civil do país, representa uma classe que cumpre função essencial à administração da justiça e sempre se coloca ao lado do Estado democrático de direito.
Reagiu Simonetti. Segundo embate, outra raiz das desavenças entre a Ordem e o ministro da Suprema Corte envolve o andamento das investigações da trama golpista montada pelo entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Ao autorizar a Operação Tempus Veritatis, Moraes proibiu a comunicação entre os advogados dos investigados, ainda que a decisão tratasse da troca de informações entre os suspeitos por meio dos defensores. A medida foi duramente criticada pela advocacia, que viu na posição de Moraes uma afronta ao trabalho dos defensores. Mais uma vez, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil protocolou uma petição para reverter a decisão do ministro. Tomamos essa medida porque é necessário assegurar as prerrogativas. Advogados não podem ser proibidos de interagir nem confundidos com seus clientes, argumentou o presidente nacional da OAB naquela ocasião. Segundo o documento, é imperiosa a manifestação da OAB no presente caso, no que diz respeito à violação flagrante de prerrogativa estrutural da advocacia, qual seja a liberdade de atuação profissional para, atuando dentro dos limites constitucionais. Novamente, Moraes negou o pedido da entidade. Na decisão, o ministro afirma que em momento algum houve qualquer vedação de comunicação entre os advogados e seus clientes ou entre os diversos advogados dos investigados, não restando, portanto, qualquer ferimento de prerrogativas da advocacia. Moraes reforçou que a proibição do contato seria necessária para evitar que os investigados combinassem versões e para inibir interferência no ânimo de testemunhas. A terceira disputa, Moraes e OAB também entraram em rota de colisão em um terceiro tema. Uma multa ao advogado de Daniel Silveira, deputado cassado pelo TSE após participar de atos antidemocráticos. O ministro multou o advogado do ex-deputado por litigância de má-fé. O magistrado argumentou que o advogado Paulo Faria repetiu pedidos que já haviam sido negados. A fim de conturbar o andamento do processo, a decisão gerou uma contestação por parte de Ordem, que pediu a anulação da multa de R$ 2.000 imposta ao causídico. Para Simonetti, cabe à entidade o papel de punir um advogado. O procedimento adequado seria enviar um ofício à Ordem para que ela avalie e, se necessário, tome medidas disciplinares em relação à conduta ética do profissional. No entanto, isso não compete ao magistrado, afirma o presidente nacional da OAB na contestação. O tema ainda não foi julgado. O caso Musk aumenta a atenção ao recente embate entre o bilionário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, e Moraes jogou gasolina na fogueira da relação entre a Ordem e o ministro. Simonetti, ao se manifestar sobre o episódio, disse que o Supremo tem que voltar a ser menos proeminente e virar a página, deixando o Brasil seguir adiante. A declaração foi dada ao site UOL nesta sexta-feira 12. O presidente da instituição prometeu ainda uma posição oficial da Ordem sobre o debate de regulação das redes sociais, que coloca STF e Congresso em pé de guerra. Eu sou inflexível com relação a isso desde que não constitua crime. As pessoas têm que ter a liberdade de expressão garantida. Se você for às redes sociais expressar de forma respeitosa sua opinião, sem ferir a honra de ninguém, está tudo certo. Vamos adiante, a Constituição garante. Vamos defender a Constituição, afirmou Simonetti ao site Ação no Congresso contra Moraes. A OAB também prepara uma ação no Congresso Nacional contra as decisões de Alexandre de Moraes. A ideia é oferecer aos parlamentares uma proposta de emenda à Constituição que garante, na letra da lei, o direito dos advogados de realizar sustentação oral nos tribunais brasileiros. Segundo Simonetti, o diálogo não foi suficiente para resolver essa questão. Ele afirma que a PEC deve encerrar de vez a discussão sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta, comenta e compartilha.